Olá, aqui é Humberto de Carvalho Arago Neto e eu vou falar nesse vídeo sobre a condensação intramolecular e as reações de adição. O conteúdo programático desse vídeo consiste nas reações intramoleculares de Aldol, a reação de condensação de Claisen, reação de ciclização de Dickmann, reação de Michael e a reação de anelação de Robinson. Primeiramente, vamos começar com a reação intramolecular de Aldol, sabendo que podem existir dois tipos de reações de Aldol, as intermoleculares e as intramoleculares. As intermoleculares elas ocorrem entre duas moléculas diferentes. Já quando certos compostos de carbonil são tratados com base, acontece uma reação intramolecular de Aldol, levando à formação de um produto cíclico. O mecanismo dessas reações intermoleculares de Aldol é semelhante ao das reações intermoleculares. A diferença é que tanto o ânion carbonila nucleófilo, que vai ser o doador, e a carbonila eletrofílica, aceptora de elétrons, vão estar na mesma molécula. Como exemplo aqui, a gente tem o tratamento da 1,4 de cetona, que é essa molécula aqui, tratamento dela com uma base, vai formar a ciclopentenona. No caso é essa molécula aqui. E isso vai acontecer da seguinte forma. Essa base aqui, ela vai captar um próton desse daqui e vai deixar o carbono com a carga negativa. Esse carbono ele vai atacar esse outro carbono aqui que está na mesma molécula e vai mandar esse par de elétrons para o oxigênio. Ele vai ficar com a carga negativa e vai captar um próton que se encontra no meio. Aí a molécula vai ficar da seguinte forma. Aqui vai ficar com carbono, duas ligações, hidrogênio. Aqui uma hidroxila e um grupo CH3, formando um álcool aqui no caso. Pode acontecer também uma segunda reação com a base, onde ela vai pegar esse outro próton aqui e esse par de elétrons vem para cá para formar uma dupla. E vai forçar a saída da hidroxila para formar água. Vai captar outro próton no meio formando água. Então vai formar o produto final, vai ser essa molécula aqui. E do mesmo jeito vai acontecer essa reação formando outro produto cíclico. Isso daí vai ser a reação de Aldol. Já a reação de condensação de Claisen, os ésteres, como aldeídos e cetonas, eles são fracamente ácidos. Então, quando um éster com hidrogênio alfa ele é tratado com um equivalente de uma base, tal como etóxido de sódio, vai ocorrer essa reação de condensação da carbonila, reversível para produzir um beta-cetoéster. No caso, por exemplo aqui, há duas moléculas de acetato de etila, quando tratados com a base, elas vão gerar um produto, um beta-cetoéster, que vai ser o acetato de etila, acetoacetato de etila. O mecanismo da condensação de Claisen ele envolve a adição nucleofílica de um éster enolato ao grupo carbonila de uma segunda molécula de éster. Diferente da reação de Aldol, esse daqui envolve duas moléculas diferentes. A única diferença, justamente que eu acabei de falar, entre a condensação aldólica de um aldeído ou cetona e a condensação de Claisen de um éster é o destino do intermediário tetraédrico inicialmente formado. O intermediário tetraédrico na reação Aldol ele é protonado para gerar um álcool como produto, como foi mostrado lá. E o intermediário tetraédrico da reação de Claisen, no entanto, ele expulsa o grupo
de saída alcoóxido para produzir um produto de substituição de acila. E esse mecanismo vai ocorrer da seguinte forma. Quando tratado com uma base, essa base vai captar esse próton e vai deixar os elétrons no carbono, que vai ficar com a carga negativa. Esse carbono com a carga negativa, ele vai atacar o carbono, a carbonila de outra molécula de éster, no caso, e vai mandar esse par de elétrons para o oxigênio, deixando o oxigênio com a carga negativa. Está aqui o oxigênio com a carga negativa. No caso, esses elétrons eles voltam para formar a dupla ligação novamente e expulsam esse grupo abandonador. Vai dando origem aí a essa molécula aqui. Porém, como esse grupo aqui, o etóxido, é uma base forte, ela ainda pode protonar, quer dizer, pode pegar um próton ainda do carbono. Então, esses elétrons vão para cá e vão deixar a carga negativa no carbono. Que posteriormente, está aqui o carbono com carga negativa, posteriormente ele vai ficar só com uma ligação de hidrogênio, com uma ligação com o hidrogênio, no caso, e posteriormente pode ser tratado com um ácido que vai protonar novamente esse carbono e vai dar origem ao produto final da condensação de Claisen, um beta-cetoéster. As condensações intramoleculares. No caso agora vamos falar sobre a condensação, a ciclização de Dieckmann. As condensações intramoleculares de Claisen elas podem serem realizadas com diésteres, da mesma maneira que as condensações de Aldol intramolecular podem ser realizadas com dicetonas. Chamada de ciclização de Dieckmann, a reação funciona melhor em 1,6 diésteres e 1,7 diésteres. A ciclização intramolecular de Claisen de 1,6 diéster vai gerar um éster beta-cetocíclico de 5 membros. Já a ciclização de 1,7 diéster vai gerar um éster beta-cetocíclico de 6 membros. E o mecanismo da reação de Dieckmann vai ocorrer da seguinte forma. A molécula ela vai ser tratada com uma base. Essa base ela vai captar esse hidrogênio aqui, esse próton, e vai deixar o carbono próximo ao éster com uma carga negativa. Aí esse carbono com a carga negativa vai atacar a carbonila, que vai mandar esse par de elétrons para o oxigênio, para deixar esse oxigênio com a carga negativa. E vai formar, com esse ataque, vai formar um ciclo. Novamente, o par de elétrons que está no oxigênio, ele vai descer, formando a ligação dupla mais uma vez e vai expulsar esse grupo abandonador. Então, vai ser formado esse intermediário aqui da reação, que ainda pode sofrer a ação da base, que vai captar esse próton, deixando o carbono com a carga negativa, deixando a ligação para cá. Então, tá aí o carbono com a carga negativa, ficou com a carga negativa, e para isso, então, é necessário que seja tratado com ácido, que vai protonar novamente esse carbono, formando o produto da nossa reação. No caso, vai ser um beta-cetoéster cíclico, desse exemplo de 6 carbonos. Aqui outro exemplo, agora para formar um produto de um beta-cetoéster de 5 membros. No caso, a base vai atacar aqui esse carbono, vai deixar ele com a carga negativa, ele vai atacar essa carbonila, o oxigênio vai ficar negativo, e quando ele voltar, ele vai expulsar, esse grupo abandonador vai sair,
e vai formar, dar origem a esse produto aqui. Outro exemplo também é semelhante ao primeiro, o do mecanismo. Novamente a base vem, taca aqui, deixa o carbono com carga negativa, taca carbonila, sobe o par de elétrons e quando ele descer, expulsa esse grupo e forma o nosso produto novamente. O mecanismo da ciclização de Dieckmann mostrado, no caso vai ser o mesmo que a condensação de Claisen, praticamente. Um dos dois grupos éster ele vai ser convertido no íon enolato, que então realiza uma substituição acila nucleofílica no segundo grupo éster, na outra extremidade da molécula. E vai ser formado, como produto resultante, um éster beta-cetocíclico. O éster beta-cetocíclico produzido em uma ciclização de Dieckmann pode ser alquilado e descarboxilado por uma série de reações análogas às usadas em uma síntese de éster acetoacético. Por exemplo, a alquilação e a descarboxilação subsequente de 2-oxociclohexano carboxilato vai gerar uma 2-alquil-ciclohexanona. A sequência global de uma ciclização de Dieckmann no caso, na ordem de a ciclização de Dieckmann seguida pela alquilação com a de um éster beta-cetocíclico e a descarboxilação é um método para preparar ciclohexanonas e ciclopentanonas substituídas em 2. Daí um exemplo novamente dessa reação para formar a ciclohexanona substituída no carbono 2. Aqui ela foi o grupo substituinte que vai entrar no carbono 2, formando o nosso produto. Então vamos seguir para adições da carbonila conjugada, no caso a reação de Michael. Certos nucleófilos, como as aminas, eles vão reagir com aldeídos não saturados e cetonas, aldeídos e cetonas não saturadas, para dar o produto de adição de conjugado, em vez do produto de adição direta. Exatamente o mesmo tipo de adição conjugada pode ocorrer quando o nucleófilo reage com o composto da carbonila alfa-beta insaturado. Processo esse que é conhecido como a reação de Michael. Então, de uma forma bem geral, vai ser isso que vai acontecer aqui nessa reação. O nucleófilo ele vai interagir com a acetona não saturada, vai atacar esse carbono, que vai mandar o par de elétrons para o carbono vizinho, deixando ele com a carga negativa. Então vai acontecer agora um rearranjo intramolecular. Esse próton ele vai ser liberado e captado pelo carbono, formando esse conjugado de adição. Vai ser o nosso produto. Então o mecanismo dessa reação de Michael de uma forma mais detalhada vai acontecer da seguinte forma. Quando é tratada com a base, ela vai pegar esse próton, vai mandar esse par de elétrons aqui para o carbono, formando o nucleófilo. Agora que vai ser esse íon enolato. E agora esse nucleófilo ele vai atacar outra molécula, que no caso vai ser uma cetona alfa-beta insaturada, vai atacar esse carbono, esse par de elétrons vem para cá e vai deixar aqui uma carga negativa. Vai formar esse intermediário aqui. E por fim, esse produto enolato que foi gerado, no caso o carbono ainda vai estar com a carga negativa, então ele vai captar um próton, seja ele do reagente, do solvente, ou seja ele
do cetoéster inicial que vai dar origem ao produto final da reação de Michael. E por fim, a reação de anelação de Robinson. As reações de condensação de carbonila são os métodos mais versáteis disponíveis para sintetizar moléculas complexas. Um exemplo é a reação de anelação de Robinson para a síntese de moléculas policíclicas. Uma reação de anelação cria um novo anel em uma molécula. A anelação de Robinson vai ser um processo de duas etapas. Ocorre entre um nucleófilo doador, como um éster beta-cetocíclico, e uma enamina ou uma beta-dicetona, e uma alfa-beta-cetona não saturada, tal como a 3-buteno-2-ona. O produto vai ser um substituto 2-ciclohexenona. Então, para facilitar o entendimento de tudo que foi dito aí, nessa reação de anelação de Robinson vai ocorrer primeiramente uma reação de Michael, que é necessário um receptor e um doador, e vai produzir aqui o receptor e o doador, vão sofrer essa reação de Michael, vão gerar o produto da reação de Michael e vão sofrer agora a segunda reação, vai ser a de Aldol, gerando o nosso produto da anelação de Robinson. E quando, justamente o que eu falei, quando tratados com a base, novamente a segunda reação, né? Quando tratada com a base, as 1,5-dicetonas produzidas pela reação de Michael sofrem a condensação aldólica intramolecular para produzir as ciclohexenonas. Então, para exemplificar aqui de uma forma mais detalhada, essa anelação de Robinson ela ocorre em duas etapas. A primeira vai ser essa e essa vai ser a segunda etapa. A primeira consiste em uma reação de Michael. E a segunda consiste em uma reação Aldol. No caso, essa molécula aqui, uma beta-dicetona, ela vai ser tratada com uma base. Isso daqui é a reação de Michael normal, que vai captar esse próton e vai deixar esse carbono aqui próximo, esse carbono entre as duas carbonilas, uma carga negativa, que vai agora fazer o ataque nucleofílico. Então vai formar o produto de Michael. E assim se encerra a primeira etapa. Aí esse produto vai ser tratado novamente com uma base para que ocorra a reação de Aldol, que no caso a molécula vai perder essa carbonila e vai ser formada uma nova molécula cíclica no lugar dela. Vai formar esse novo ciclo aqui, formando esse produto policíclico, que é a anelação de Robinson.